Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? E agora vamos para a parte do teste de Pearson, tá? Esse teste foi introduzido por Carl Pearson, né, em 1900, né? E ele teve um impacto revolucionário nas análises de dados categóricos, ou seja, até então existia uma necessidade por ter dados quantitativos. Quando haviam dados categóricos, existia uma dificuldade e esse teste foi uma revolução em termos de inferência, né, no estudo de dados categóricos, né? O que é que ele faz? Ele avalia os parâmetros multinomiais se esses parâmetros são iguais a certos valores. Então, a multinomial tem o n, né, o número de ensaios, e os PIs, que são as probabilidades associadas a cada categoria. Então, faz-se um teste se um PI vai ser estatisticamente igual a um PI zero qualquer, ok? Então a motivação vai ser analisar se os resultados possíveis, no caso a motivação de Carl Pearson, se esses resultados possíveis em uma determinada roda de roleta de Monte Carlo, né, que é esse jogo aqui utilizado muito em cassino, se esses valores eram igualmente prováveis. Então Carl Pearson teve essa motivação para desenvolver esse teste de Pearson, né? Então a ideia vai ser considerar uma distribuição multinomial, né, com n ensaios e πj, né, com c categorias, e esse nj ocorre na categoria j e o j varia de 1 a c. Então tem c categorias e o j vai variar de 1 até c. Então a gente vai considerar essa hipótese aqui, ó, πj igual a um πj zero qualquer, tá? Para todo j de 1 até c, e o somatório desses PJs são iguais a 1. Né? Como esses eventos são mutuamente exclusivos, se eu somar todas essas probabilidades, a soma deverá ser igual a 1. Né? Quando essa hipótese nula é verdadeira, espera-se que os valores de NJ, as frequências esperadas, sejam dadas por μj igual a n vezes πj, ou seja, é a mesma ideia da distribuição binomial, né? Média igual a np, mi igual a np e p vai ser o parâmetro aqui no caso π, né? A estatística do teste proposta, né, por Pearson é um Q quadrado com C menos 1 grau de liberdade. Então está aqui uma distribuição Q quadrado, né? Essa aqui vai ser a estatística do teste, né? Então vai ser um somatório para J variando de 1 até C do quadrado da diferença entre NJ e MJ sobre MJ, né? E em módulo, né, grandes diferenças, né, aqui do numerador de N menos Mi, né, ou seja, NJ menos MJ, produzem grandes valores dessa estatística. Então, quanto maiores esses valores, a gente tem mais evidências para rejeitar a hipótese nula, ok? Então, o valor P da estatística, né, vai ser dado por essa estratégia aqui, probabilidade dessa distribuição aqui quadrado, né, com C menos 1 grau de liberdade, maior ou igual que essa estatística do teste que vai ser calculado, tá? Ok, gente? Então, ela revolucionou a aplicação em várias situações, né? Aqui eu tenho só algumas situações elencadas, né, de variáveis, de estudo com variáveis categóricas, no caso, por exemplo, doenças cardíacas. Você pode ter tanto o sim não como uma série de doenças cardíacas relacionadas à prática de atividade física. E essa prática pode ser só sim, não, e também pode ser caminhada, corrida, natação, luta e por aí vai, né? Fumo, se existe relação entre fumo e dentes amarelados, e câncer e exposição à radiação, tá? Então a ideia vai ser aplicar esse teste em uma tabela de dupla entrada, como forma de organização, ou seja, uma tabela de contingência, né? Então essa tabela vai fornecer as informações cruzadas entre essas duas variáveis, né, categóricas, e ela vai dar aqui as contagens entre cada célula, né, entre cada categoria de cada variável. Ok? Então essa tabela fornece informações importantes, e com essa tabela aplicando o teste de Pearson a gente vai conseguir ter uma inferência sobre a existência de associação entre essas duas variáveis categóricas. Então aqui um exemplo, ó, cardiopatia, se tem alguma doença cardíaca, sim, não. Fuma, sim, não. Então aqui é uma tabela de dupla entrada simples, 2 por 2, né? Aqui eu tenho um total de fumante, né? E o total de cardiopatas, né? E aqui a gente vai querer saber se existe alguma relação, né,
se pode ser constatado em termos inferenciais uma relação entre o fumo e a cardiopatia, tá? Então a gente, para essa distribuição, usa os valores esperados, né, dessa distribuição, que vai ser aproximadamente Q quadrado, tá? Então o Q quadrado vai ter esse formato aqui, tá? O parâmetro dela será o grau de liberdade. Então no caso, se ela tiver C menos 1 grau de liberdade, para facilitar eu coloquei C menos 1 igual a V, e esse aqui vai ser o formato da distribuição Q quadrado. O V é o número inteiro, né, natural no caso, e o X é não negativo, ou seja, de zero até infinito, né? E vem da distribuição gama, né? Então aqui eu tenho um parâmetro aqui de uma gama, o que seria essa função gama, e aqui é a função densidade dessa distribuição de probabilidade, ok? Então a gente vai ter essa notação aí de x, essa variável aleatória x, tem essa densidade, né, com C menos 1 graus de liberdade, ok? No R a gente pode fazer para mostrar um pouquinho o formato dessa curva. A gente vai ver que ele ele é assimétrica à direita, né? Nesse caso aqui, esse aqui é o comando para a produção desse gráfico. E nesse caso aqui, distribuição tem 4 graus de liberdade. É como se eu tivesse em tese 5 categorias, né? Então, C menos 1, né? 5 menos 1, 4 graus de liberdade. Então tem esse pico aqui, e aqui ela vai ter esse decaimento que se torna uma assíntota aqui no eixo X, ok? Aliás, o eixo X se torna uma assíntota com relação a essa curva, né? Então, outra forma de avaliar se aqueles parâmetros π, j serão estatisticamente iguais a um valor, a gente pode representar esse teste de Pearson nesses dois formatos aqui, ó. H0 variáveis independentes contra H1 variáveis dependentes, ou seja, existe, né, relação na variável, tá, na hipótese alternativa, contra não existe, né? Então aqui está aqui, ó, em H1 uma variável influencia a outra, como H0 não existe relação entre essas variáveis, tá? Então a estatística do teste também pode ser reescrita desse formato aqui, né? Q quadrado com V graus de liberdade, aqui eu tenho um somatório duplo, valores observados menos os esperados, né? Aí a gente vai tirar o quadrado dessa diferença e dividir pelos valores esperados. Então a mesma interpretação, né? Se essa hipótese for verdadeira, a estatística tem que ser pequena. Se ela for alta, a gente tem evidência para rejeitar H0, né? E valores baixos implicam que o observado tende ao esperado. Então você espera que os valores observados convirjam para os esperados, né? Para que exista, né, uma aceitação dessa hipótese, né? Ou seja, que se os valores estiverem próximos, o observado e o esperado, o valor vai ser pequeno e você vai ser favorável à hipótese nula, ou seja, as variáveis não terão relação, ok? E esse é um teste não paramétrico. Então aqui um exemplo bem simples, né? Aqui um pesquisador deseja identificar se há dependência no consumo de seus chocolates com a cidade, né? Então eu tenho aqui as cidades, 4 cidades, A, B, C e D, e 4 tipos de chocolate, né? Caju, amendoim, flocos e passas, né? Então no total foram entrevistados 550 indivíduos, né? E aqui tem os totais marginais por cidade e aqui por sabor de chocolate, ok? Então aplica nessa fórmula, né, que é a estatística com um aqui quadrado, aqui tem até colocar o t, né? 4 menos 1 vezes 4 menos 1, então aqui no caso vai ter 9 graus de liberdade, tá? A ideia aqui vai ser constatar se existe independência entre essas variáveis, no caso o sabor e a cidade, contra existe relação. O nível de significância a gente vai colocar os 5%, né, para manter os 5 passos de um teste clássico. E a região crítica vai ser acima de 16,91, baseado na estatística do Q quadrado com 9 graus de liberdade. Então, ó, de 16,91 até mais infinito vai ser uma região crítica. Calculando a estatística do teste, se ela cair dentro dessa região crítica, eu rejeito a hipótese nula. Então, no caso, como a estatística do teste deu 43,72, que é bem maior do que 16,91, então eu vou rejeitar a minha hipótese nula, ou seja, existe ao nível de 5% pelo teste quadrado de Pearson uma relação, né, entre as variáveis sabor e cidade, ou seja, uma cidade ela está consumindo mais um produto, um tipo específico de chocolate do que outra, ok?
Então tá aqui a ideia, ó, o gráficozinho da distribuição aqui quadrado com 9 graus de liberdade. Aqui eu vou ter a minha região crítica, né? Região de rejeição de H0, que é a região de aceitação de H0. A densidade de f de x, que é essa aqui quadrado com 9 graus de liberdade. Aqui era para ser x, né? O x, o que quadrado, né? Mas aí deixa o zcalc e o ztab, né? Então o zcalc foi 43,72, tá bem aqui, bem mais na frente, bem maior do que o z tabelado, então eu vou rejeitar a minha hipótese nula, ok? Então esses foram os comandos utilizados para a construção desse gráfico, então fica para vocês também. E é uma ideia bem simples do teste quadrado, então quaisquer variáveis que eu tiver duas categorias, ou duas variáveis categóricas, e eu quiser fazer uma tabela de contingência, aplicar o teste quadrado para saber se existe relação, eu vou conseguir, ok, gente? Vejam se que aqui, ó, a ideia original do Pearson era para distribuição multinomial. Então, se vocês não conseguirem enxergar, basta ver aqui, ó, nessa tabela de dupla entrada é como se eu tivesse aqui uma, duas, três, quatro categorias. Então, uma multinomial com 4 categorias. Qual a primeira? Ser cardiopata e fumante. Segunda, ser cardiopata e não fumante. Não ser cardiopata, né, e fumante. E não ser cardiopata e não fumante. Então, aqui é como se tivesse 4 categorias. Então, eu vou ter aqui a probabilidade associada a essa interseção, né, entre essas duas variáveis. Uma essa, outra essa e outra essa. Então, para cada 4 situações dessa, tem uma probabilidade. Essas probabilidades são mutuamente exclusivas. Não existe interseção entre elas, né? Ok? Então, essa vai ser a mesma ideia. Bom, então, do teste quadrado, do teste de Pearson, né? O teste quadrado é bem simples, né? Então, basicamente para avaliar a relação entre variáveis categóricas, né? Ou, né, e pelo parâmetro de probabilidade, né? Se esse parâmetro PJ dessa distribuição multinomial estatisticamente igual a um valor, mas uma coisa é equivalente à outra, ok, gente?